Estamos na Mongólia do período Cretáceo. O sol alto ilumina uma vasta planície avermelhada. Dunas baixas se alternam com afloramentos rochosos e áreas de solo rachado. O ar é quente e seco. A luz é intensa, quase branca. Raios de calor distorcem o horizonte. O vento sopra constante, levantando finas nuvens de poeira. É um mundo de extremos. O sol castiga durante o dia, e o vento molda a terra, grão por grão. Mas no meio desta paisagem crítica para a vida, uma fêmea de oviraptor cuida atentamente de seu ninho. O sol está no ponto mais alto do céu. A luz é dura. O ar tremula sobre o solo rachado. O calor é sufocante. Neste ambiente extremo do Cretáceo, cada gesto precisava ser preciso. Calor demais podia matar, exposição demais também. A fêmea de oviraptor ergue lentamente o corpo. Quando a noite chegava, o deserto mudava. A temperatura caía rapidamente, criando um breve equilíbrio térmico. Ela afasta-se do ninho por alguns instantes. Porém, não é só ela que está em busca de comida. Um pequeno roedor primitivo acaba de encontrar seu ninho desprotegido. O som dos passos ecoa no solo frio. O roedor percebe o movimento, levanta a cabeça e foge rapidamente, desaparecendo entre as rochas antes da chegada da fêmea. Nem toda ameaça precisava ser enfrentada. Bastava estar atenta. As penas envolvem o ninho. O calor retorna. O céu começa a clarear. No horizonte, uma faixa dourada surge atrás das dunas. O sol nasce lentamente, tingindo o deserto de tons quentes. Por um breve instante, tudo parece calmo. Enquanto o sol sobe, nuvens cinzas avançam pelo lado oposto do céu. O azul da manhã é engolido por cinzas pesadas. O vento muda de direção. Rajadas frias cortam o ar. A fêmea de oviraptor está sobre os ovos. Ela ergue a cabeça, observa o céu. As penas se uriçam com o vento. Tempestades eram raras naquele lugar. Tão raras que não faziam parte da memória daquele instinto. As nuvens se adensam. O sol torna-se pálido, quase ausente. Relâmpagos cortam o horizonte distante. A luz do dia escurece. O mundo muda. O que começou como um presságio tornou-se um evento raro. A chuva não durou horas, durou quase 2 dias. Locais antissecos agora estão alagados. Depressões no solo se transformam em lagos rasos. Antigos leitos de rios voltam a correr. A areia se converte em lama espessa. Em menos de 2 dias, o deserto mudou de forma. Onde havia poeira, surgiu água em abundância. A fêmea de oviraptor se afasta lentamente do ninho. Ela se aproxima de um córrego que se formou a poucos metros do ninho. Abaixa o bico. Bebe pequenas quantidades de água. A água traz alívio, mas não sustentação. O corpo está mais lento. As penas, pesadas. Ela precisa comer ou vai morrer antes mesmo de seus ovos eclodir. No Cretáceo da Mongólia, vida e morte caminhavam lado a lado todos os dias. Não havia garantias, apenas escolhas. Ali, onde o deserto raramente conhecia a chuva, viver e morrer eram partes do mesmo amanhecer. Ela encontrou alimento, o suficiente para continuar por mais alguns dias. Ela avança em direção ao ninho. Agora seus ovos estão perto de eclodirem, mas algo pode mudar o destino dela e o futuro dos seus ovos. Agora, alimentada, ela podia proteger o ninho até o fim. Faltavam poucos dias. Poucos ciclos de luz e escuridão para que a vida eclodisse as cascas. Mas algo está vindo. Algo maior e mais devastador que a última chuva. O céu escurece repentinamente. O horizonte desaparece atrás de uma cortina de areia. Não era apenas uma tempestade. Era a própria paisagem sendo arrancada do chão. Rajadas violentas atravessam a planície. Grãos de areia são lançados como lâminas invisíveis. A tempestade de areia rude sem trégua. O vento golpeia o corpo da fêmea de oviraptor. Grãos de areia se chocam contra suas penas. Diante da fúria do deserto, ela não correu. Cada rajada empurrava o mundo contra ela. Mas ela permanecia. O som do vento é ensurdecedor. Não havia estratégia. Não havia fuga. Apenas a escolha de proteger. A areia sobe. Começa a cobrir as pernas. Depois o corpo. Naquele instante, vida e sacrifício eram a mesma coisa. A cabeça da fêmea baixa. Os braços permanecem abertos. Assim,
O deserto fez o que sempre faz: enterrou histórias e as preservou no tempo. Quando a tempestade passou, o deserto não era mais o mesmo. A luz retorna lentamente. O céu reaparece, pálido. A paisagem havia sido redesenhada. Dunas surgiram onde antes existiam planícies. Paisagens desapareceram sob camadas de areia. Corpos de dinossauros jaziam soterrados, alguns tombaram tentando fugir. Outros, como a fêmea de Oviraptor, protegendo o que restava. Ali, sob toneladas de sedimentos, começava um outro tipo de história. A que só seria contada milhões de anos depois. Quando os primeiros fósseis de Oviraptor foram encontrados, no início do século XX, a ciência cometeu um erro. A posição do corpo, associada aos ovos, levou à conclusão de que aquele dinossauro havia sido surpreendido enquanto roubava um ninho. Décadas depois, novos estudos mudaram essa história. Tomografias, reconstruções digitais, comparações com aves. Os ovos pertenciam ao próprio Oviraptor. A postura do corpo não era de ataque, era de proteção. Esses fósseis revelaram algo extraordinário. Dinossauros não eram apenas criaturas de força, mas de cuidado. Hoje, o Oviraptor é uma das evidências mais claras de comportamento parental entre dinossauros não aviários. O que um dia foi chamado de ladrão, agora é reconhecido como guardião. O tempo enterra quase tudo, mas algumas histórias ele preserva. Naquele corpo imóvel, não há derrota. Há escolha, há cuidado. É um mundo extremo, onde vida e morte caminhavam juntas, um instinto falou mais alto que o medo. Ela não sabia que seria lembrada. Não sabia que atravessaria milhões de anos. Mas ao proteger sua prole, acabou protegendo algo maior. Uma história. Milhões de anos nos separam daquele deserto, mas o instinto de cuidar, de resistir, de deixar algo para o futuro permanece. A ciência nos permite ouvir essas vozes antigas, não para glorificar a extinção, mas para compreender a vida. Porque cada fóssil é mais do que pedra. É uma história.